Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso 8º episódio do PodX por Karine Paiva. E eu quero dizer que sempre escolhemos a dedo as pessoas que vão estar aqui com o objetivo de agregar, de acrescentar, de te fazer ter um insight ali, talvez uma palavra que essa pessoa vai falar, uma ideia, ou até mesmo a dificuldade que ela enfrentou vai conectar com você para que você tenha performance nos seus resultados. E eu quero, antes de iniciar, de apresentá-la, é uma pessoa muito querida, uma pessoa que foi nas pesquisas, eu perguntei, eu quero empresários, tanto do sexo masculino como feminino, para trazer jornadas de sucesso aqui. E ele foi uma pessoa validada por outros amigos empresários também, e falou, olha, ele tem uma mentalidade, ele tem um mindset ali poderoso e que tem feito uma grande diferença no segmento de educação, tem elevado aqui realmente o nível de mentalidade dos jovens, das famílias aqui no estado do Piauí e fora também. Mas antes disso eu quero validar o nosso patrocinador oficial, a Nova Era Piauí, que é a imersão mais completa que vai acontecer no estado do Piauí. Isso mesmo, o Piauí será palco para a maior imersão de negócios, de vendas, marketing, gestão, inovação, tecnologia. Nós vamos ter atrações a nível nacional aqui em Teresina, Joel J, Kaká, Natália, várias pessoas que vão entregar ouro para que você possa potencializar os seus resultados. Dia 5, 6 e 7, o QR Code está aqui na tela, todas as informações das redes sociais, ok? Então eu quero apresentá-lo, mas antes disso, vai vir um café, porque ele já começou me ensinando. Ele falou assim, é deselegante na Itália deixar uma pessoa tomando café sozinha. Então, trouxe aqui um café para essa pessoa. Já já vocês vão saber de quem nós estamos falando, mas já anota isso. Nunca deixe o seu convidado tomar um café sozinho, porque isso é deselegante na Itália. Esse podcast vai ser recheado de cultura, de conhecimento também, um bate-papo bem rico. E eu quero apresentá-lo, tenho que estar com a folha, porque é muita coisa. Ele já passou por muitas áreas, é um empreendedor nato. Ele é do interior de São Paulo, de Franca, mas se apaixonou por uma piauiense. Me lembrei de uma amiga também, aqui a Ju Romanato, que veio parar em Teresina porque se apaixonou por um piauiense. Então, o Piauí tem tesouros, né? Traz as pessoas de fora para fazer história aqui. E ele é um grande empreendedor, ele é casado com a queridíssima Andréia, uma mulher extraordinária que inclusive esteve conosco no evento das mulheres, é pai de 2 filhas, ele é apaixonado por esportes, ele é formado em Direito desde os 22, aliás, se formou em Direito aos 22 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, foi professor auxiliar de música, vendeu livros na praia, trabalhou como figurante fiscal de programas de novelas na TV Globo. Aos 24 anos foi para a Itália, onde distribuiu jornais, foi lavador de pratos, auxiliar de cozinha, barista, barman, pizzaiolo, garçom, gerentes de bares. Nossa, tem uma jornada. Se tem uma pessoa que pode ensinar sobre crescimento, sobre fazer as coisas darem certo, são essas pessoas que passam por diversas áreas, se desafiam, né, se tornam ali pessoas com multi-habilidades. E foi lá onde ele conheceu, em Florença, que ele conheceu, na Itália, que ele conheceu o amor da sua vida, que é a Andréia. E aqui em Teresina, ele se encontrou no ramo dos eventos, onde criou a sua empresa, né, aqui no Piauí, Piauí Produções, onde ele trazia bandas nacionais, festivais, startups, stand-ups, né, stand-ups. Nas últimas eleições municipais de Teresina, foi convidado pelo Partido Novo para ser candidato à prefeitura da nossa cidade. E atualmente ele é diretor de esportes da escola Bright Bee. Coordena mais de 10 profissionais de educação física na sua equipe e mais de 200 atletas em 14 modalidades esportivas. Ele é empresário, sócio da Bright Bee. E eu quero dar as boas-vindas ao Pedro Paulo. Seja bem-vindo. Que currículo maravilhoso, né? Já fiquei curiosa pela essa história. Seja bem-vindo. Esse momento é um momento de você conversar de forma bem tranquila sobre a sua jornada. O que eu quero saber mesmo é como foi que você percorreu tudo isso e o que te trouxe, né, a essa posição hoje de diretor de esporte. O que queima no seu coração, o que te estimula, quais são as suas verdades, aquilo que você acredita. Eu lhe apresentei com esse currículo, mas a minha audiência quer saber quem é o Pedro Paulo por ele mesmo.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite, fiquei extremamente lisonjeado. Dentre de tantas personalidades, tantos empreendedores aqui no estado do Piauí, meu nome ter sido lembrado. Então eu fico muito agradecido, né, por cada palavra e muito feliz por estar aqui. É uma oportunidade um pouquinho também de contar a minha história e de também conhecer também outros empresários, ouvindo seus podcasts. Então acho que é uma experiência, acaba sendo também uma troca, um grande aprendizado para todos nós. E se eu pudesse falar um pouquinho, eu resumiria tudo que está escrito num papel de quem é o Pedro Paulo. Eu sempre começo as minhas apresentações, alguma coisa, dizendo a seguinte frase: eu sou filho de José Paulo Lombardi, filho de Eliana Maria Sembranelli, esposo da Andréia, pai da Júlia e pai da Giovana. Por trás dessa pequena frase já tem muita história para contar, né? De onde eu vim, com quem eu me juntei para poder construir a minha história e os frutos dessa relação. Então, eu resumiria todas essas folhas nessa pequena apresentação. Porque muitas vezes a gente negligencia ou esquece, ou por algum motivo, as nossas origens. Verdade. De onde nós viemos, quem são nossos pais, as pessoas que vieram antes de nós. Então, nada mais é do que um reconhecimento e uma honra ser filho de quem eu sou, independente do que tenha acontecido ao longo dos anos, mas com certeza tudo isso me ajudou a ser quem eu sou atualmente. Isso é muito importante porque eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Ali, principalmente nessa questão de mudar a mentalidade. E é muito comum ver pessoas feridas, né? Por conta... Na verdade, todo ser humano ele tem algum nível de trauma pela história que ele passou. E isso faz parte da nossa natureza. Mas boa parte das pessoas, às vezes, tem mágoa, tem rancor, tem feridas emocionais ligadas aos pais. E nós sabemos que o sucesso, para que você alcance o sucesso, você precisa reconstruir essa relação. Não obrigatoriamente você tem que estar ao lado deles, você tem que viver debaixo do mesmo teto, mas honrar, né, as suas origens. Porque como é que eu posso ter sucesso se eu não reconheço de onde eu vim? Se eu existo, eu acredito muito nisso, se eu existo, se eu estou viva, é porque teve o seu Expedito, teve a Dona Conceição, que errando e acertando, eles me deram a vida, né? Eu estou aqui por eles. E é muito importante ver, eu já percebi aqui, já nesse pouco tempo conversando, que existe uma base muito forte em você, que é a família, né? Que tem esse valor muito forte em você. Faz sentido? Faz todo sentido, porque nada mais é do que esse reconhecimento, mas nem sempre a minha mentalidade, os meus pensamentos foram assim, né? Ao longo da minha trajetória, eu costumo resumir alguns marcos importantes. Em alguns momentos eu tive que tomar decisões para que eu pudesse ou avançar ou sair da inércia de onde eu estava para poder progredir. E um dos últimos momentos nessa tomada de decisão foi quando, hoje eu tenho 45 anos, e quando eu estava próximo de completar 40 anos de idade, eu lembrei daquela frase ou daquele ditado que as pessoas sempre falam assim: a vida começa depois dos 40. E quando eu ouvi essa frase, eu me lembrei dela, eu disse, poxa, se a minha vida for começar aos 40 anos, ela não vai começar muito boa. E olha que eu já tinha muita coisa, já tinha percorrido muitas estradas. E aí nada mais do que uma autoavaliação, nada mais do que a busca pelo autoconhecimento, que desde 2013 isso fez parte na minha vida. E uma frase que é conhecida por algumas pessoas, obviamente, do filósofo Sócrates, que diz: conhece-te a ti mesmo. Então, quando eu me permiti, quando eu busquei me autoconhecer, o autoconhecimento, né, aquilo começou a fazer, e eu comecei a trabalhar algumas coisas que estavam, digamos assim, ou que eu estava mais desconectado, ou ausente, ou alguns traumas, algumas coisas que precisavam ser resolvidas para que eu pudesse começar a minha vida aos 40 anos de uma forma mais plena, né? Maravilha. Ei, Pedro, me conta aqui, eu vi que você começou a jornada profissional muito cedo, né? Porque aos 22 anos já era formado, mas você percorreu muitas áreas. E me fala, o que te fez, por exemplo, ser barman, ser garçom, ser gerente? Era um desejo por descobrir novas profissões? Ou é porque você precisava trabalhar para assistir? Como é que era o que estava acontecendo para que você pudesse percorrer tantas áreas? Bom, falando um pouquinho assim dessa minha jornada, eu poderia falar um pouquinho mais atrás, com 14 anos de idade. A minha base familiar, digamos assim, os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade.
é a memória que eu tenho, né? Os meus pais são vivos ainda, minha mãe mora aqui em Teresina, mas meu pai mora no interior de São Paulo. Mas a base familiar, digamos, independente do lado do pai ou da mãe, mas a minha mãe sempre me proporcionou uma educação de qualidade. Eu tive a felicidade e a sorte ou a oportunidade, mesmo com tanta dificuldade na época, de estudar num colégio particular, num colégio marista, que me trouxe a formação acadêmica e principalmente me apresentou aos esportes. Eu nunca fui um aluno brilhante academicamente, mas todas as atividades que aconteciam na escola eu participava, desde torneio de peteca, xadrez, apresentação no Dia das Mães. Eu quase virei irmão marista, poderia ter sido padre, mas até mesmo quando eu recebi o convite, a minha primeira pergunta foi: padre pode casar? Irmão marista pode casar? Pode ter filhos? Porque eu já queria ser pai, né? Então, aquilo fez toda a diferença e a base foi nos esportes. Com isso, na época, antigamente não era do jeito que é hoje, você entra no Instagram, você manda um currículo, você troca uma mensagem rapidamente. Eu lembro, na minha trajetória, minha mãe fez uma cartolina, bem grande, colocou várias fotos de todos os esportes que eu praticava, do que eu fazia, tênis, natação, handebol, e ela mandou na época para 3 hotéis, para que eu pudesse ter a experiência de trabalhar na temporada como recreador infantil. Então, com 14 anos, a minha primeira experiência foi como recreador infantil no Hotel Estância de Barra Bonita, onde eu trabalhei a temporada do Natal e Ano Novo. E depois, quando eu saí, eu fui no dia 2 ou 3 de janeiro para Limeira, no interior de São Paulo, trabalhar na Rede Novo Hotel. Só que eu saí de um hotel com 14 anos de idade, de um hotel onde eu tinha 10, 12 pessoas no meu staff trabalhando comigo, e depois cheguei num hotel de Limeira com 200 hóspedes nas férias de janeiro, e eu perguntei: cadê o resto da equipe? Cadê os outros recreadores? E me falaram: não, você é o único recreador do hotel. E eu tinha apenas 14 anos de idade. Então eu trabalhei quase 30 dias e onde eu fui desenvolvendo tudo aquilo que eu precisava para poder fazer o entretenimento dos hóspedes, desde festa do pijama, festa fantasia, campeonato de minigolfe, jogos recreativos, vôlei, praia, tudo aquilo que da minha expertise. E na época, o terceiro hotel que não me chamou foi um hotel na Bahia, se eu não me engano, porque eu não tinha habilidades em esportes náuticos, né? Apesar de ter nascido em Franca, eu cresci a minha infância e a minha adolescência em Ribeirão Preto. Então eu não tive contato na época com jet ski, com canoagem, com windsurf, mas quase que eu fui chamado também para trabalhar em Comandatuba, se eu não me engano. Mas foi assim, uma experiência muito enriquecedora e que eu lembro hoje com muita saudade. Eu tenho uma pergunta já sobre essa primeira parte aqui da sua história. Hoje nós ouvimos muito falar, né, sobre a geração mais jovem, a geração que não suporta desafios, a geração que, quando se fala em assumir responsabilidades, foge. E assim, eu vou falar uma coisa que é o meu ponto de vista, tá? Eu atendo muitos empresários, muitos empreendedores, em salas de treinamentos, vêm pessoas diversas de vários lugares. E isso, pra mim, é bem verdade que hoje nós temos uma geração de homens que estão cada vez mais fragilizados, mais se escondendo. E eu vi aqui que aos 14 anos, você meio que teve que assumir um papel de homem. A sua mãe e seu pai eram separados, a sua mãe provavelmente teve que cuidar de vocês, assumir também outras responsabilidades, e você se posicionou. Você acha que isso foi errado aos 14 anos? Você ter que trabalhar, você ter que se desenvolver, você ter que fazer o que você fez? Naquela época eu não tinha a maturidade ou o conhecimento que eu adquiri durante esse caminho, né, todo percorrido. Mas atualmente, ou recentemente, aqui digamos nessa época dos 40 anos, eu entendi que cada um tem o seu papel dentro da hierarquia familiar, digamos assim. Eu particularmente, isso é minha opinião, jamais eu poderia assumir um papel do meu pai. Jamais alguém poderá... Às vezes acontece de você perder um ente querido e a pessoa diz: ah, pois eu vou ser o seu avô, eu vou ser a sua mãe. Você perde o pai, você vai ser o pai dos seus irmãos, né? Isso, então assim, esse papel não tem como assumir. Você tem que honrar, porque realmente em algum momento 2 pessoas se conectaram para que você existisse. 2 pessoas
tiveram um momento de amor, um momento de relação. Tomaram decisões Tomaram deles? decisões e aquilo aconteceu. Então, não. Mas eu vejo como a minha mãe nada mais do que me dar as oportunidades, porque ela me conhecia. Eu talvez ainda não tinha um conhecimento de quem eu era, do que eu poderia, do que eu era capaz. Mas de tudo aquilo que eu construí, praticando esporte desde os 6, 7 anos de idade, a minha mãe viu que eu poderia ir além. Então ela acreditou no meu potencial. E naquela época, ainda mais à distância, por carta, não é quem indica ou quem você conhece, é realmente quem você é. Eu fui avaliado por aquela cartolina que provavelmente surpreendeu muita gente, né? Você enviar uma cartolina, geralmente você manda um currículo. Enfim, mas acabou dando certo e então eu acho que naquele momento ela apenas me deu a oportunidade, fez com que eu me lançasse, me projetasse, mas com certeza a continuidade de tudo aquilo dependeria muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Hoje você está como diretor de esportes, mas por volta, se eu não estiver enganada, ou foi 2017 ou foi 2018 no início, que eu fiz um processo de avaliações comportamentais lá no Bright Bee. Assim que veio para Teresina essa visão da análise comportamental, eu já tinha feito formação nisso, e a Andrea, quando ela veio pra cá, ela não lembrou que tinha sido eu, mas fui eu que fiz a avaliação. E lá eu já sabia que você estava muito forte nessa parte do desenvolvimento humano, nessa parte de treinamento e capacitação, que você já fazia isso lá. E eu fiz só a avaliação comportamental das recepcionistas. Mas a pergunta é, até você chegar como diretor de esporte, você percorreu outras áreas. Além dessa paixão hoje por esporte, qual foi a tua outra paixão nesse mundo empresarial que você se destacou e que você entregou resultados? Olha, assim que eu cheguei no Piauí, né, digamos assim, o perfil empreendedor, eu não tinha a convicção de que eu era capaz de empreender. Eu sempre, no passado, eu me julgava como um grande colaborador, como um grande profissional para trabalhar em prol de alguém ou a favor de alguma empresa, né? Então eu tive a oportunidade aqui de trabalhar em grandes empresas, com grandes empresários. Minha primeira oportunidade foi no Grupo Europa, do seu Manuel Arrey, uma pessoa que eu sou muito grato. E dentro do Grupo Europa, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a realizar os projetos, as ideias, aquilo que de repente o empresário gostaria de executar. E as oportunidades e as necessidades que o empresário tinha. Na época era preparar um restaurante, então nós criamos o Mediterrâneo Restaurante, que existe até hoje, no Fórmula Flat. Depois veio o Hotel de Baixo Custo, Fórmula Flat. Depois surgiu, digamos assim, a necessidade no próprio Eurobusiness. Tinham 5 salas de auditórios que precisavam ser ocupadas diariamente, e você dependendo daquela locação diária. E aí nós buscamos, eu me conectei com outra pessoa que está até hoje, inclusive, eu estou te falando algo de 2006, 2007, lá que no está até hoje. SEV, e que hoje é o SEV que tem no Eurobusiness. Então, ou seja, nada mais é do que você aproveitar as suas conexões, o seu network, o seu relacionamento, e não é só você levar uma ideia para alguém, você tem que levar um projeto, fazer com que ele acredite que é possível. Então, o que eu considero como muito relevante é hoje olhar para algumas empresas em Teresina, algumas marcas que existem até hoje, ou mesmo que não existem mais, e que eu olho e falo assim, poxa, eu tive a oportunidade de alguma forma de contribuir. E o que eu coloco, que muitas vezes a criatura ela pode ser maior do que o criador. Então, quando eu olho para algumas marcas ou algumas pessoas perguntam, eu fui sócio criador da revista Blitz Universitária. Eu me lembro da revista. Muitas pessoas não sabiam nem que eu trabalhava na Blitz Universitária. Quando eu falo da Pi Produções, tem muita gente que fala, poxa, eu conheço a Pi Produções, mas eu não sabia que você era o produtor. Porque a criatura era maior do que o criador, né? Então eu tive essa minha percepção de que, de repente, você ter algumas marcas associadas, tirando um pouco do ego, um pouco do eu, né? De você enaltecer a pessoa, porque nós também temos as nossas sombras, nós também temos as nossas fragilidades. E muitas vezes marcas, produtos ou empresas, elas acabam sendo extremamente valiosas, mas podem acabar se perdendo, digamos, por alguma falha, por algum erro, por alguma coisa que de repente o criador tenha feito.
Então você separa a pessoa física da pessoa jurídica. A empresa é uma, a pessoa física é outra pessoa. Elas podem se misturar? Pode. Se deve ou não, aí eu deixo a reflexão para cada um decidir. Para cada um. Pedro, acabei de ter uma percepção muito clara aqui sobre você. Não me permita, né? É Claro. uma visão minha aqui. Mas você é uma pessoa que fez história e que faz, me permita falar, nos bastidores. Ou seja, você é diretor de esporte, então tem o atleta está competindo, o atleta está lá com a câmera, o atleta está lá sendo aplaudido, mas por trás tem um grande treinador. Sim. Aí nós vamos lá, na revista, nos programas, né, em todo o trabalho que você teve. Teve também no Teresina Shopping? Também. Porque eu tive uma reunião com a diretoria do Teresina Shopping falando da nova era. E seu nome foi falado sobre... Lá tocaram no assunto. E eu me lembrei disso agora. Ou seja, muitas pessoas que nos assistem, às vezes elas acham que o sucesso tem a ver com essa câmera. Tem a ver com quem está ali sendo visto, quem está no outdoor, quem está no palco. E nós sabemos que por trás de tudo que é grande, como você acabou de falar... Sim. Tem uma mente, tem uma estratégia, tem um pensamento. Eu tô certa? Você é uma pessoa que faz muita coisa acontecer nos bastidores? Antigamente, aí voltando na palavra que me chamou muita atenção no seu podcast, que é a mentalidade. E eu repito novamente para ser enfático nisso. Nem sempre eu tive essa mentalidade. No passado, eu queria estar à frente. Eu chegava numa reunião ou num evento com 50 pessoas, 80 pessoas, e eu queria me destacar de alguma forma. Eu queria aparecer. Eu queria, se eu toco piano, eu perguntava onde é que tem um piano, alguém tem um violão. Eu queria, de alguma forma, me projetar, chamar a atenção. E naquele momento, e aí eu trago mais um curso do autoconhecimento, que eu percebi que eu poderia dar uns 2, 3 passos para trás, eu poderia de alguma forma projetar as pessoas para que de repente elas tivessem um brilho maior do que o meu, digamos, nesse sentido, e que de alguma forma, o que aconteceria, ou o que aconteceu? Essas pessoas que cresceram, que evoluíram, elas acabaram me puxando para o lado delas, ou elas acabaram me enaltecendo de alguma forma ou reconhecendo. Então eu percebi que para avançar eu precisava recuar um pouco. É o processo do autoconhecimento. Poxa, por que eu quero ser diferente ou quero ser melhor do que os outros? Eu acho que aquela pessoa é melhor do que eu reconheço o valor dela, ela tem mais capacidade. Vai, é sua vez de brilhar, é sua hora de aparecer. E automaticamente as pessoas que são gratas, que exercem a gratidão de uma forma verdadeira, elas acabam reconhecendo. Eu trabalho hoje como coordenador também de expansão de um programa de basquete da NBA aqui no estado do Piauí, no Maranhão. E eu recebi a informação recente que um time de basquete da NBA, no seu staff ele tem 600 colaboradores. Não é somente o treinador, o preparador físico, o fisioterapeuta, você tem um backstage. Para você fazer um podcast, eu fiquei surpreso com o tamanho da sua equipe, né? Com a recepção. Então, são pessoas que estão trabalhando, dando o melhor delas, habilidades que de repente nós não teríamos de gravar um vídeo, de editar, de montar, mas que várias pessoas trabalham para um resultado, digamos, de qualidade, tudo isso. E é muito importante o autoconhecimento, porque o que é uma frustração? É quando eu gero uma expectativa, muitas vezes que não é congruente, que não é alcançável, e aí eu me frustro, eu me decepciono, e ali é um gap para autossabotagem. E quando você sabe quem você é de verdade, quando você ocupa o seu verdadeiro lugar, o teu talento ali explode, né? Ali você desenvolve ali a sua estrela realmente brilha na sua real potencialidade. Mas não saber disso gera depressão, ansiedade, conflitos, né? Separações, porque às vezes, por exemplo, uma sociedade, vamos já falar sobre isso, uma sociedade, quando os dois não estão alinhados e os dois querem mandar, os dois querem estar à frente, esse negócio não vai funcionar. É igual dentro da casa, eu sou casada, alguém tem que naquele momento ali exercer uma liderança. Isso não tem a ver com quem manda mais, com quem é mais dono, com quem pode mais. É uma questão realmente de entender qual é o meu papel aqui, o que eu posso fazer. E eu acho que as pessoas hoje precisam muito disso. Eu vejo muito ego, muita vaidade nas lideranças.
Eu tenho que também conquistar esse lugar a ferro e a fogo. E não, como você falou, eu vou fazer meu trabalho, eu vou entregar o meu melhor e naturalmente eu vou ser puxado porque nada resiste a um bom trabalho, né? Eu brinco. O povo quer saber quem faz teu vídeo, quem é teu contador, né? Quem corta teu cabelo, quem faz isso. Porque as pessoas já começaram a entender que ninguém faz tudo sozinho. Que por trás de uma grande, vamos dizer, celebridade, de um grande produto, tem alguém. Hoje eu fico pensando, né? Antigamente queriam saber quem eram os cantores mais famosos. Hoje quer saber quem fazia a propaganda do McDonald's. Quem foi o cara que embalou o produto, né? Quem foi que estava lá na Apple. E às vezes você fala lá o Steve Jobs e as pessoas pensam que ele criou. Quem criou foi um outro que também tinha o sobrenome de Jobs, né? E ele era apenas uma mente que estava ali mais audaciosa, mais corajosa para tomar a decisão, mas tinha alguém criando o produto, né? Hoje, inclusive, uma das ações que a gente desenvolve com os nossos alunos é um programa de mentoria onde nós trabalhamos muito a parte dos sonhos, né? Então, por exemplo, às vezes o aluno no ensino fundamental, ele acaba de repente eu tenho um sonho de ser médico, tá, mas do 8º ano até o 3º ano do ensino médio, eu tenho um caminho de 5 anos a ser percorrido. Se você não fizer um planejamento ou não conhecer um caminho, como ser trabalhado, você pode gerar frustrações. Nossas crianças, nossos adolescentes hoje, eles estão mais intolerantes a frustrações. O esporte ensina muito, porque o esporte ele ensina a disciplina, ele coloca regras, ele coloca de repente o papel de cada um dentro da equipe, a função, as posições de cada jogador. Então, quando eu trago isso para o sonho, eu preciso entender, por isso que falar de passado, presente e futuro, ele acaba trazendo um caminho a ser percorrido. Muitas vezes as pessoas colocam o sonho no início. O meu sonho é esse. Não, o teu sonho está no futuro, ele está para cá. Só que para você chegar nesse sonho, você tem que dar passo a passo. Então a gente trabalha quais os passos que você vai dar hoje para realizar o seu sonho. Depois você estipula algumas metas. Se eu quero emagrecer, que passo que eu vou dar hoje? Eu vou procurar saber as academias que estão perto da minha casa. Eu vou ver se eu tenho, de repente, um tênis ou um short adequado para poder ir. Os meus horários. Mas eu dou um passo hoje em busca do meu sonho. E depois as metas. Eu tenho uma meta de repente, sei lá, perder 1 quilo a cada 15, 20 dias. Eu tenho uma meta de repente, tá no retorno da nutricionista. Meus objetivos, daqui 1 mês eu quero isso. Então, quando você entende essa linha do tempo e você entende que é um caminho a ser percorrido, você está cada vez mais próximo do seu sonho. E as dificuldades, os obstáculos, tudo irá existir. Para quem é corredor, por exemplo, às vezes você acorda e está chovendo. Mas se você tem uma planilha a ser seguida e você puder, claro, se tiver uma tempestade, um dilúvio, não vamos entrar no exagero. Mas você sabe que você vai ter que correr na chuva também. Me lembrei daquele filme que é Treinador de Campeões, né? Que as meninas eram as tenistas, né? Que os pais levavam para treinar mesmo na chuva, porque tinha uma meta a ser alcançada. E as dificuldades, elas fazem parte de todo o processo. O choro, a frustração, o desgaste, as dores, faz parte do processo. Pedro Paulo, me responde assim, na sua perspectiva. Você conheceu a Andrea na Itália. E você já gostava do esporte, você já tinha ali, vamos dizer assim, para quem acredita em destino, né? Uma linha ali seguindo. Sim. E um objetivo. Você acha que foi coincidência se conectar com uma mulher, se apaixonar com uma mulher? Eu acredito que nessa época ela não tinha o Bright Bee, vocês não tinham o Bright Bee, claro, né? Nada. Ela nem imaginava. Você acha que foi o destino? Existe destino? Ou você se conectou com ela porque ela ia ser essa empresária que ia trabalhar com educação e você tinha esse propósito? Como é que é isso na sua... Olha, depois fazendo uma análise hoje, a gente olha que de repente parece que o roteiro já foi escrito de alguma forma, né? Hoje eu moro no estado do Piauí. Quando eu me mudei de Franca para Ribeirão Preto, a primeira rua que nós moramos em Ribeirão chamava Rua Piauí. E era Piauí com a Maranhão. Então, assim que nós nos conhecemos, depois que voltamos aqui para o Brasil,
eu tive a alegria de levá-la para lá e mostrar para ela onde eu cresci, onde eu sinais, passei, hein? que era uma rua Piauí, né? E nós temos algumas coisas que a gente vai assim brincando hoje. O avô dela chama Edilson, o meu chama Edson, o nome dela é Melo com 2 L's, o meu é Sembranelli com 2 L's, então a gente acaba brincando assim de alguma forma. Eu acho que o roteiro ele está escrito. Eu acredito que nós viemos aqui e de alguma forma ele vai ser cumprido, né? Para quem acredita, mas de alguma forma eu tenho a minha participação. Quando nós nos conhecemos na Itália foi uma coisa muito aleatória. Eu trabalhava num restaurante e como gerente, fazendo drinks, coquetéis, como bartender, e ela como estudante americana na Itália, no turno, digamos assim, da noite, ela trabalhava como garçonete para poder aprender o idioma, até para poder ter a experiência naquele período. E aí nós nos conhecemos trocando panfletos na rua, né? Então, ou seja, eu lembro muito bem quando eu cheguei no Piauí, ainda namorando a Andréia, que eu vim conhecer o Piauí, alguém brincou comigo assim, você conheceu uma menina de uma família tradicional, uma menina rica? E a única coisa que eu podia falar era assim, olha, eu conheci a Andréia entregando panfleto na rua. Cara. Foi desse jeito, né? Então, ou seja, eu não sabia quem ela era, qual família, o que os pais faziam, depois nós fomos nos conhecendo. E ela conheceu uma pessoa, eu não estava entregando panfleto, mas nós estávamos, digamos assim, fazendo a mesma ação naquele dia, né? Então, eu acho que, de alguma forma, o universo conspira para que essas conexões aconteçam. Mas você tem que se permitir sempre. Eu acredito muito nisso, que existe uma energia, uma frequência e que existe uma mentalidade por trás de tudo e que o destino também existe para aquelas pessoas que vão deixar tudo nas mãos dele, né? Mas quando você se posiciona e toma decisões, as coisas vão se encaixando. Eu acho que as pessoas não têm que sofrer para ter as coisas, mas eu acredito que em toda conquista tem algum nível de desafio e de sofrimento. Eu quero saber hoje, como é pra você? O Edson Neto teve aqui recente, né? E ele tem a Glínia como sócia também. O Carlos Portela agora a Letícia está indo pro mesmo espaço lá juntos, né? E como é que é ter sucesso? Como é que é gerenciar, administrar, cuidar de uma empresa na sua perspectiva, na sua mentalidade com a esposa? Como é que vocês fazem isso dar certo? Quais são as dificuldades e quais são os pontos também que as pessoas que estão em casa podem pegar como insights? Olha, a Bright Bee ela já existe há 15 anos, né? Eu trabalho, digamos assim, oficialmente lá desde 2020, então é uma coisa muito recente. Nos anos anteriores, obviamente, eu sempre tinha a vontade de trabalhar junto pela proximidade com ela, com as nossas filhas. Mas ela, muito sabiamente, ela não tomou essa decisão. Porque naquele momento, no passado, eu teria entrado lá como marido da dona, digamos assim. E aí é onde eu falo do processo de onde que as pessoas às vezes precisam se fechar no seu casulo para se autoconhecer. O processo do autoconhecimento muitas vezes ele é sofrido, ele é doloroso, mas se você está disposto, ele precisa acontecer. Então, na hora que eu deixei aquilo que eu falei agora há pouco, de querer me projetar, de querer aparecer mais do que os outros, que eu me fechei, eu me permiti conhecer quem eu era, as minhas origens, minhas fraquezas, tudo. O que aconteceu? Eu comecei uma transformação, eu comecei uma metamorfose. Então, eu ajustei tudo aquilo que poderia na minha vida, relacionamento com pais, vida, enfim, tudo aquilo que era necessário, e eu avancei. Então, a minha esposa percebeu que naquele momento, perto dos 40 anos, eu estava mudando. A minha mentalidade já não era mais a mesma. E quando eu saí do Teresina Shopping, na época, que eu fui nessa retomada da Praia de Verão, quando eles me convidaram para fazer a produção, e eu falei, olha, eu estou saindo lá do Teresina Shopping, eu vou procurar um outro projeto, porque eu sempre acreditava que poderia trabalhar sempre com alguém, né? Aí a minha esposa naquele momento disse, não, eu quero que você venha trabalhar comigo na Bright Bee. Então foi uma grande surpresa, mas ela sabiamente tomou a decisão na hora certa. E naquele momento eu já vivenciava o autoconhecimento, já participava de algumas atividades da escola, com um grupo de pessoas, com desenvolvimento pessoal e profissional.
E aí eu entrei na época como gestor de pessoas. Nós na época tínhamos quase 250, 300 colaboradores e aí nós trabalhamos o desenvolvimento dos nossos líderes e de todo mundo da nossa comunidade escolar. Nós entendemos que o colaborador, ele não consegue separar, digamos assim, quem ele é fora da empresa ou dentro da empresa. Ele acaba trazendo seus valores, a sua história, seus problemas muitas vezes, e trazer um pouco desse lado humano da gestão, digamos assim, de pessoas, acaba trazendo, digamos, para a nossa equipe um certo pertencimento de onde ele está. Por isso que hoje, eu posso falar isso com muita propriedade, eu acredito que a grande maioria dos nossos colaboradores são muito felizes onde estão. Porque não é só um negócio, são as pessoas, é o ambiente, é tudo aquilo que acaba proporcionando, né? Eu costumo dizer que os nossos clientes, eles são os primeiros dos nossos colaboradores, né? A transformação tem que acontecer primeiro para eles, depois isso se estende ao cliente externo. Né? Quando você tem ali um time realmente que você consegue conectar, desenvolver, performar, transformar, você consegue transbordar isso muito bem na vida do cliente externo. Porque às vezes a empresa tem ali o foco do cliente externo, cliente externo, cliente externo. E esquece de olhar para o cliente interno, que é quem faz toda a coisa acontecer juntamente com a mente criadora do negócio em si. E aí depois que você começou a trabalhar lá no seu papel, como é que é hoje a sociedade? Como é que é hoje ser sócio da sua esposa? Separa? Como é que é? Tem métricas, tem acordos, tem políticas? Como é que funciona isso? Ainda é pai e as meninas estão lá também, não é isso? Há um tempo atrás, né, nesses encontros e desencontros da vida, um grande empresário piauiense, ele comentou comigo que a maior sociedade entre duas pessoas é o casamento, né? Então, digamos assim, a sociedade que eu tenho hoje com a Andréia, com a minha esposa, é o casamento, é o matrimônio. Eu não sou sócio da empresa da Brightbee, né? Então, eu sou, digamos assim, um colaborador. Efetivamente, hoje eu sou um colaborador da empresa. Até o momento que eu for útil para a empresa, eu permanecerei lá dentro oficialmente. O dia que eu não for mais necessário, pode ser que eu saia, mas eu jamais deixarei, digamos assim, de contribuir ou de colaborar. E eu tenho, digamos assim, hoje uma facilidade maior em procurar separar um pouco esses papéis. A Andréia, ela vive hoje numa coisa que na minha época nós chamávamos de workaholic, aquela pessoa dedicada ao trabalho que só pensava naquilo. Com a psicologia positiva, eu descobri a palavra do flow, é aquilo que transcende a pessoa. A Andréia, ela não é uma mulher, uma workaholic profissionalmente. Ela está no estado de flow. Para ela, aquilo ali talvez nunca tenha sido um trabalho. Ela está ali por uma questão prazerosa. Eu sei como é isso. Então, quando você faz aquilo que você gosta, é igual você ler um livro que você começa a ler, vou ler 3 páginas. E quando você lê, foram 10, 12, 15. A série que você passa a madrugada toda e não... Então, hoje, para a gente é muito importante, gratificante, porque a gente está acompanhando a formação acadêmica, a construção, a caminhada dos nossos filhos e a oportunidade de contribuir também com a formação de muitas crianças, muitos adolescentes no Piauí. Então, ou seja, se eu pudesse resumir, a gestão de pessoas foi um momento muito importante na minha vida, mas quando eu me reconectei com aquele Pedro lá de Ribeirão Preto, dos esportes, do Colégio Marista, de tudo aquilo que ele vivenciava, com o momento presente na escola, nos esportes, aí eu acho que deu a liga. Pedro de 14 anos. O Pedro de 14 anos. Líder de um grupo, né? Que lá em Ribeirão Preto não era Pedro e não era Pedro Paulo, era Pepo, era o apelido. A vida inteira era Pepo. Então, digamos que eu me reconectei recentemente, novamente, com o Pepo lá de trás, e eu trouxe um pouquinho de tudo isso. Então, hoje... eu disse hoje numa reunião online com o pessoal de fora, e eu falei assim, ele perguntou, você acompanha a inadimplência? Você acompanha os pagamentos? Não, eu fico com a parte boa. Eu fico dentro de quadra, com os esportes, com os alunos, com a formação, com a mentoria, com o desenvolvimento, os treinamentos, apresentações, então, com as viagens também culturais que nós fazemos. Então, para isso...
o Mister Pedro está sempre à disposição da escola e dos nossos alunos também. E quando eu olho pra ti, assim, a tua energia, Pedro, porque todo mundo, quando você olha pra alguém, você tem uma percepção. E quando eu olho pra você, realmente essa percepção de ser ali um mentor, sabe? Ali um treinador, alguém que está ali realmente sempre direcionando pessoas. Eu olho pra André, eu vejo ali a diretora, a CEO, né? Sim. Eu acho que é igual aqui, olhem pra mim, a Karine, treinadora e tudo. E a tua energia, realmente. Eu acredito muito que quando você se encontra na vida, o teu arquétipo, ele se encaixa perfeitamente. Sim. E ali sim você começa a ter paz e a viver o que nós chamamos de propósito, né? Que é o fazer de propósito as coisas. Essa palavra propósito, né? Assim, eu disse hoje também em sala de aula para os alunos que eu descobri com 37 para 38 anos de idade. Eu não sabia qual era o meu propósito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E naquele momento eu percebi que o meu propósito era contribuir para a felicidade das pessoas. E analisando a minha trajetória, a minha história, eu percebi que eu sempre fiz tudo isso, mesmo de uma forma inconsciente. Então hoje eu tenho o prazer de trazer uma palavra para a minha vida, para o meu mundo profissional, que é a felicidade. Eu acredito que felicidade é uma tomada de decisão diária. Todos os dias eu escolho ser feliz. E isso é algo que independe de outras pessoas, independe de algo acontecer ou de você ter alguma coisa. Ah, mas eu posso ser feliz entendo pouco? Pode. Quando você leu um pouquinho da minha história, quando eu entregava jornal ou lavava pratos na Itália, aquela coisa toda, e eu já fui para a Itália com uma graduação em Direito. Então, não era que eu fui para lá desamparado, eu tinha cidadania italiana, eu era formado em Direito, mas eu comecei a trabalhar, a percorrer, porque eram as oportunidades disponíveis na época. E há uns anos atrás eu peguei o meu álbum lá na Itália e sentei com a minha filha, né, com a Júlia. Falei, filha, olha aqui as fotos do papai na Itália, como garçom, no restaurante, trabalhando. E eu falei assim, o que é que tem em comum em todas essas fotos, como pizzaiolo, fazendo pizza? O que é que tem em comum em todas as fotos que você está olhando? Ela falou, papai, em todas as fotos você está sorrindo. Então eu falei para ela assim, pai, você estava feliz. Independente daquilo que você faça, você pode fazer com um sorriso, com um brilho no olhar, com tudo isso, mas eu fazia de uma forma inconsciente. E quando eu cheguei no Piauí, por isso que vale o papel do mentor ou das pessoas que a gente vai se encontrando ao longo da vida. Quando eu cheguei aqui, o avô da minha esposa, o vovô de Sim, o seu Edilson Carvalho, ele disse uma frase que me marcou quando eu cheguei no Piauí. Ele disse, meu filho, não existe trabalho pequeno para homem grande. Uau. Então, aquilo ali eu falei, faz todo sentido. Então, independente da profissão que você faça, se você está num grande negócio, se você é um pequeno empreendedor, se você é manicure, ou se você, qualquer coisa, não existe trabalho pequeno para homem grande. Maravilha. Pedro, o que é inegociável para você? Inegociável para mim, digamos que talvez seja perder a oportunidade de viver um dia de uma forma plena. Eu acredito que nós aqui temos, digamos assim, a oportunidade ou a felicidade de dar o máximo que nós podemos dar diariamente. Então, todos os dias, o acordar, o amanhecer, abrir os olhos, respirar, já é um grande momento, é uma grande oportunidade. Todos nós vamos passar algum dia. E se a gente tem a oportunidade de fazer algo em prol de alguém, em prol de uma sociedade, de uma comunidade ou da própria vida, eu acho que é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Quando eu vejo, às vezes, jovens, adultos ou idosos que falam, a minha vida já acabou, eu já realizei muita coisa, já acabou, estou esperando. Eu vejo, assim, um grande desperdício. E eu trago um exemplo porque sempre que eu tenho oportunidade, eu costumo montar cursos de italiano, pequenas turmas para compartilhar, ensinar um pouquinho do que eu sei. E a última turma que eu tive... Tá enraizado, o mentor aí tá enraizado. E a última turma... Educação. E a última turma que eu tive era uma turma da melhor idade. O mais novo tinha 82 anos. E para mim foi uma grande surpresa.
Onde é que eu imaginava que, de repente, pessoas tão ativas, tão motivadas, poderia ter interesse e, digamos assim, a humildade de aprender alguma coisa comigo, né? Então, foram pessoas que eu tenho no coração de poder compartilhar e, assim, pessoas ainda querendo realizar, ser exemplo para poder fazer algo novo, se permitindo, né? Então, eu vejo que a idade, ela é muito relativa. Hoje está com quantos anos? Eu tenho 45. 45 anos, né? Já passou por muitas coisas. Mas você olha assim para o futuro, ainda tem muita coisa para ser feita? Com certeza, com certeza. Tem muitos caminhos a serem percorridos. Sei que não serão fáceis, mas eu estou assim permitindo e aberto para que aconteça o melhor. E cada vez mais me conectando com pessoas. Você citou o nome aqui do Dr. Carlos Portela, né, também, lá do Bosque Meus Filhos. Isso. Também é uma pessoa que eu estive recentemente. De alguma forma procuro contribuir também lá com o Bosque, com os projetos. E eu acho que assim, nós estamos trabalhando para uma Teresina diferente, para que a gente passe por aqui e deixe algo melhor do que aquilo que nós recebemos. A Teresina que eu conheço hoje, ela não é a mesma de 18, 19 anos atrás. Mas com certeza muitas pessoas fizeram coisas importantes e eu tenho certeza que a nova geração que está vindo também fará coisas marcantes para a nossa cidade. Eu tenho uma outra pergunta. Nós fechamos aqui esse ciclo falando sobre o Pedro, sobre a sua jornada, e eu tenho uma pergunta muito importante. Você lida hoje com adolescentes, né? E como mentor, como um líder, como um diretor que está ali, o esporte, eu acredito que é uma grande ferramenta para a parte educacional. Eu estudei, eu fiz uma especialização de análise, né, de como é que o ser humano ele é, a origem, a sua evolução, quais são as esferas alimentares, a capacidade, em que tempo o cérebro está pronto para cada fase da vida. E o esporte, ele deveria ser implantado ali desde muito novo, muito mais do que a educação cognitiva, do que realmente... Tem um vídeo meu, Pedro, que viralizou. E eu fui muito, muito criticada, porque é um pedaço, geralmente, quando você pega um corte, e aí de forma proposital, a turma aí, eles adoram polêmica, a turma de marketing é perigosa, viu? Eles pegam uma parte polêmica e soltam. E aí quem tá lá assistindo, pega aquilo e às vezes não entende. E nesse vídeo eu falava que a criança não é para ela ter limites, que o limite ele é colocado depois, no desenvolvimento, porque ali a criança ela precisa ser, de certa forma, treinada, liberada para ela testar suas habilidades. E nesses estudos que eu fiz, que foi com um professor da Alemanha, ele falava que nessa fase de 0 a 7 anos, era para as crianças, os pais investirem muito no esporte, para treinar o físico. E aí eu falei assim, cara, isso faz sentido, porque quando eu era criança, eu ainda peguei essa fase que nós poderíamos correr na rua, que a gente poderia ficar até tarde brincando, que o perigo não era tão evidente como é agora, de alguém ir lá e te roubar. O perigo era outra coisa, né? E essa forma, tu tem muita energia, carinho, tu tem muita energia, tu fica 50 horas em pé em um treinamento. E quando eu tive essa aula com esse professor, que ele bateu muito, ele ensinou muito como é que é cada fase, cada tempo. Ele falou, o treino físico, como é que eu posso dizer, a educação física, a liberdade, o esporte vai fortalecer para que depois o seu cérebro esteja também pronto para você aprender. E hoje a pergunta eu me estendi aqui um pouco, mas voltando para a pergunta. Hoje você lida com adolescente, você lida com jovens, e o que você percebe hoje nessa geração? O que precisa que os pais, que as pessoas que estão aqui, porque nós falamos para empresários, falamos para empreendedores, mas nós não podemos esquecer que os empresários, os empreendedores, os homens e as mulheres que compõem o mundo já foram crianças um dia. E o que os pais precisam observar para essa geração de hoje, que muitas vezes é uma geração mais fragilizada, é uma geração... Me fala um pouco sobre essa sua visão. Quando a gente fala do contexto escolar, né, do ambiente, hoje mesmo eu acabei recebendo uma mensagem de uma família que compartilhou um resultado do seu filho e eu coloquei, nós somos um tripé, o aluno, a escola e eu destaquei a família, né? Se tem uma coisa que é comum entre todos nós, todas as pessoas que estão assistindo o seu podcast neste momento, todos nós somos filhos. Somos filhos de alguém. Verdade.
Será que todos serão pais? Todos serão mães? Talvez não. Mas todos nós somos filhos. O que eu quero trazer com isso é a parte da criança. Nós, como adultos, nós somos muitas vezes crianças feridas. Nós temos alguns traumas, algumas frustrações. Eu tenho 1,76 m, o meu sonho era jogar basquete na NBA. Mas quando eu trago esse meu sonho lá de trás, se eu quiser impor para minha filha fazer basquete, usar o uniforme da NBA, participar de um camp, tudo, aquilo ali não é um sonho dela, aquilo ali é o meu sonho. Então eu preciso entender exatamente o meu papel. A nossa função dentro da escola hoje, principalmente na parte dos esportes, é apresentar às nossas crianças a maior diversidade, o maior leque esportivo possível, para que ela possa escolher. Se eu trabalho a educação de uma forma individualizada, eu tenho que entender que se o teu filho gosta de ficar na gamificação, tudo bem, veja o limite, quantas horas, o momento, as horas, mas se você traçar para ele, filho, você vai usar a gamificação tanto tempo por dia, mas para isso você tem que de repente comer na hora exata, você tem que fazer suas atividades, você vai traçando. Eu não vejo problema nisso pelo seguinte, porque existem hoje grandes atletas, os gamers, que são atletas profissionais ainda adolescentes. A parte de tela, a parte de gamificação, muitas vezes desperta um raciocínio rápido da criança, a agilidade motora, os dedos. Então, eu deixo para os experts fazerem essa análise. Mas a minha função como diretor de esportes é apresentar para eles que existe não só o futebol, mas que também tem o futebol, o basquete, o handebol, o vôlei de praia, o beach tênis, o atletismo, o rugby, natação, a peteca, o cubo mágico. Em março agora nós vamos fazer um campeonato de cubo mágico em Teresina. Você chegou com o cubo mágico. Eu cheguei aqui, com né? o cubo mágico, que é um sonho. Então eu tenho vontade também de aprender. Então nada mais do que eu me permitir aprender algo novo. Todos nós podemos aprender isso. Então eu vejo o seguinte, a decisão é da criança, a decisão é do adolescente, é da família. Não trazer essa questão que o pai quer realizar. Não trazer. Então, por exemplo, assim, quando o pai fala, eu quero que meu filho jogue basquete, e eu pergunto para a criança, ela fala assim, não, eu gosto de violão, eu quero aprender a bateria. Então, às vezes eu falo, olha, teu filho tem que ir para aula de música. É o que ele quer, escute o seu filho. Eu posso entregar uma bola de basquete porque às vezes ele nunca pegou numa bola. Mas a minha função é oportunizar esse conhecimento para eles. Um dia minha filha disse assim, pai, você joga todos os esportes? E eu disse, jogo. Porque um dia a vovó me apresentou e eu sempre me permiti. Então eu tenho grupo de squash, grupo de corrida, grupo de basquete, beach tênis, campeonato de tênis hoje, e vários esportes em Teresina. E agora o mais novo é o cubo mágico, com 45 anos eu quero aprender. Então acho que isso faz com que a gente trabalhe também outras habilidades das nossas crianças. A atenção, a disciplina, o aprendizado. Uma criança de 7, 8 anos resolve um cubo mágico em segundos e um adulto não consegue. Então, como é que a gente explica? Eu tenho crianças que tocam músicas que, de repente, uma pessoa a vida inteira tentou aprender. Então, eu tenho que entender que cada pessoa é única aqui nesse mundo. Verdade. Quando eu falo que criança não tem que ter limite, é exatamente isso. Porque quando um pai, ele vai lá e fala, você tem que fazer isso, ele está limitando. E quando, na verdade, todo mundo precisa de educação. Educar, e para educar, você tem que testar. Você tem que apresentar as coisas para que eles possam gerar identificação ou não, para que os caminhos, né, se abram. E o que eu vejo essa questão da geração, quando eu iniciei falando aqui, eu corria, eu não tinha ali a facilidade de escolher um esporte, mas de alguma forma eu estava livre. Eu era uma criança livre, eu brincava, eu corria, eu treinava o meu físico. Quando eu estava brincando nas árvores, quando eu estava brincando nos carros, eu estava treinando o meu físico. E treinar o físico gera energia. E hoje muito mais se vê uma criança sem energia. E a energia é vital mesmo. A criança que está ali cansada, a criança que está sem ânimo, a criança que está sem foco, a criança que está sem vontade de falar, sem vontade de se apresentar. E eu vejo que o esporte, quando você treina o físico, automaticamente gera energia. E não só treinar o mental,
treinar esse corpo que vai dar velocidade, que vai dar movimento, que vai dar postura, que vai dar força para que você realize seus objetivos. E uma geração fraca, eu vejo que é uma geração que não tem estímulos, é uma geração que não tem testes, que não tem dificuldades, que não tem desafios e que muitas vezes são mais limitados nessa visão de tem que seguir regras, tem que seguir limites, quando na verdade não é sobre regras e sobre limites, é sobre dar liberdade com educação, com sabedoria, com acompanhamento, com presença, para que aquilo ele possa se desenvolver, né? E aí nós vamos ver empresários que se frustram, empresários que não têm energia para realizar os seus objetivos, empresários que não conseguem lidar com as dificuldades, empreendedores, né? Que o Brasil ele é composto mais por empreendedores que não conseguem ouvir um não, que não conseguem quebrar e recomeçar, que não conseguem contratar pessoas porque tem medo de assumir responsabilidades. E tudo isso vai limitando a capacidade que o ser humano tem de ser grande, de encontrar o seu motivo, a sua razão de fazer as coisas, não é verdade? E assim, eu resumiria que o grande segredo ele está assim nas perguntas. Se você fizer as perguntas corretas, tanto para adolescentes, crianças ou adultos, você vai chegar a algumas respostas para entender tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, assim, hoje, inclusive em sala de aula, eu comentei com os alunos sobre as perguntas: o que, como e por quê. Quando eu aprendo a utilizar as perguntas de forma correta, eu vou trazer para o mundo do empreendedorismo, né? Por quê? E aí eu coloco numa escala de valor o porquê como a principal pergunta. Por que que você ainda não atingiu os resultados que você gostaria? É uma reflexão. Eu não dou resposta para ninguém. E muitas vezes, o programa que eu faço, que eu participo já há 4 anos, programa de mentoria, eu jamais digo para alguém o que ela tem que fazer, mas eu faço as perguntas corretas que trazem a reflexão do que está acontecendo na vida dela, porque cada pessoa é única e o processo ele é individual. O que deu certo para mim, a fórmula, muitas vezes pode não dar certo para outra pessoa. Então eu começo: por que que você ainda não atingiu os resultados que você gostaria? Como é que você pretende agir num curto, médio ou um prazo maior aqui? E o que é que você precisa fazer hoje para começar a reverter tudo isso? Na hora que você faz as perguntas, aquilo gera um pensamento, gera uma reflexão. E muitas vezes não é emitida uma resposta imediata. Mas só o fato da pessoa começar a pensar e refletir já começa uma pequena transformação. Tudo começa com os nossos pensamentos. E esses pensamentos, eles são, digamos assim, revertidos em ações. Mas se você mexer com uma pessoa, e eu brinco, você é capaz de mexer com a emoção de uma pessoa, fazendo ela ir de 0 a 100 km por hora em frações de segundos. Basta com que você faça as perguntas certas. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então é muito importante estar definido aquilo que você quer. E aí eu volto naquela palavra dos sonhos. O sonho, mas não um sonho distante. Imagina eu chegar para você agora e falar assim: Karine, meu sonho é ganhar um Oscar. Aí você vai me perguntar: você é ator? Eu vou falar: não. Você já fez algum curso? Não. Você tem registro profissional? Não. Você faz parte de alguma produtora? Não. Então como é que eu estou muito longe desse sonho? Então eu começo a trazer: o meu sonho é aprender o cubo mágico. Tá, eu vou ter que dar um passo, assistir os vídeos na internet, ou comprar um cubo mágico. A meta é aprender a fazer a cruz aqui, o objetivo é daqui a um tempo aprender a fazer pelo menos a primeira camada. Eu começo a me aproximar da realização desse sonho. E quando eu entendo essa estratégia do caminho a ser percorrido, aquilo fica mais fácil para que eu ganhe a autoconfiança de expandir esse tempo. Eu vou fazer agora um projeto de 6 meses, um empreendedor, um projeto de 2 anos, de 3 anos. Como é que eu vou assinar um contrato de uma franquia que está escrito lá, resultado daqui 36 meses, daqui 48 meses? Se com 6 meses eu não estou sabendo que eu vou ter prejuízo, de que eu não vou ter os clientes que eu gostaria, de que aqueles números não vão ser alcançados e que somente após 24, 36 ou 48 meses eu vou começar a receber o retorno daquilo que foi investido.
Então eu preciso entender que o processo ele é um caminho a ser percorrido. E se eu entendo as etapas desse processo, planejado, né? acaba sendo mais fácil e menos doloroso. Por isso que muitas empresas fecham com pouco tempo de abertura. Pronto, nós vamos chegar agora no bloco que é final, nosso último bloco, mas exatamente falando sobre isso. Você já morou fora, você veio de São Paulo, é uma mentalidade diferente, é uma vida diferente, né? Eu não conheço Franca, em São Paulo, não sei quantos habitantes tem lá, eu não sei, mas eu sei que São Paulo vamos dizer assim, é a base, né? É a âncora, né, do Brasil em termos de negócios, de pessoas, de mentalidade. E aí você veio pra cá, além disso você morou fora também, já percorreu vários negócios, vários segmentos. E nós falamos para empresários, empreendedores, pessoas comuns, profissionais liberais. Eu quero a tua visão. Por que você acha que os negócios em Teresina, no Piauí, que tem grandes potenciais, fecham? O que falta aqui? O que você observa? Porque você pode falar sobre isso por tudo que você já passou, né? Eu vou trazer aquela frase de Sócrates. Você como empreendedor, como pessoa, conhece-te a ti mesmo. A primeira reflexão, o primeiro olhar do empreendedor, ele tem que ser para dentro de si mesmo. Então, é o olhar de falar assim, poxa, o que eu caminhei, quais são as minhas competências, habilidades. Quando a gente faz alguma ferramenta empresarial, uma análise com alguma pessoa, a gente procura saber das habilidades, das forças, das fraquezas, das dificuldades, de tudo aquilo da pessoa. A pessoa tem que entender uma coisa, que se ela não conhecer quem ela realmente é, difícil eu me identificar com alguma coisa. O simples fato de você ter dinheiro não lhe habilita a participar de um projeto grandioso. E se você quer começar algo, comece pequeno, caminhe passo a passo, porque o universo, as conexões... Eu pergunto às vezes para uma pessoa, eu falo assim, poxa, se você precisasse hoje, nesse exato momento, arrecadar ou vender um produto ou prestar um serviço e ganhar R$500 hoje, o que é que você é capaz de fazer? Não sei. Então comece a refletir. Eu sei cozinhar, eu sei fazer um bolo, eu sei fazer isso, eu sei falar um idioma, eu sei tocar um instrumento. Então, quando você começa a conhecer quem você é, o que você já aprendeu ao longo dessa história, você começa de repente a clarear um pouco o seu caminho. Esse caminho ele é construído. Então é importante o autoconhecimento. Eu acho isso essencial, porque as pessoas, volto nessa tecla, as pessoas são diferentes. Eu até os 38 anos não me identificava como empreendedor. E um dia conversando com um grande empreendedor do Piauí, ele fez o seguinte comentário para mim. Ele falou assim, Pedro, você é tão bom trabalhando para outras pessoas, por que você não monta o seu próprio negócio? E aquilo trouxe para mim uma reflexão. E aí entra a visão e a oportunidade. Naquele momento estava tendo vários espetáculos teatrais, culturais em Teresina, e eu lembro que na época ia ter um show que ele foi cancelado. Minha filha pequena, chorando, pai, não vai ter mais o show do Backyardigans aqui. E eu, naquele negócio de pai, eu falei, o papai vai fazer um show para você. Né? E eu vi naquele momento, pesquisando na internet, que alguns shows haviam sido cancelados nos últimos anos, naquela época. E aí eu comecei com stand-up comedy, aí eu peguei o que eu gostava, o que me identificava, o que me realizava, que era o humor, que era a comédia, e comecei a procurar. E naquele primeiro momento eu fiz um show do Marcelo Marrom, depois do Marcos Veras e do Fábio Porchat. Aí é onde entra a oportunidade e o momento. Quando o Fábio Porchat veio a Teresina, ele veio, acho que no mês de setembro, se eu não me engano, uma semana antes ele lançou o primeiro filme nacional dele. Então ele estava no auge da sua carreira. Então foi uma grande oportunidade que eu tive. Mas eu tive que começar lá atrás a acreditar que alguma coisa poderia acontecer. Então foi um grande sucesso. E quando terminou o Fábio Porchat, aí eu realizei o sonho que eu queria para minha filha. Eu falei, filha, agora o papai vai fazer um show para você. E eu fiz a minha primeira produção infantil, que foi o Tiquequê, um musical. E assim, não foi só para minha filha, foram para outras 500, 1000 crianças que assistiram naquele espetáculo. Então acho que assim, a gente começa pequenininho. Meu primeiro show, eu trabalhei 4 meses e o resultado foi R$400.
Eu trabalhei numa produção que na época, sei lá, custou uns 15 mil reais. Trabalhei janeiro, fevereiro, março, abril. Resultado financeiro, 400 reais. Se eu tivesse desistido, eu não teria feito mais de 40 eventos que eu já fiz em Teresina. Mas a gente começa pequeno e vai aprendendo. Ou seja, né, o seu mindset tenha a sua paixão. E eu me lembrei agora da palestra da Andrea. Na palestra da Andrea me veio aqui à mente, ela falava sobre isso, né? Porque o tema era transforme a sua paixão em uma ideia que gere resultados. E você tem essa visão também, de ter ali uma habilidade, um dom, um autoconhecimento, saber quem você é. Porque muitas pessoas, Pedro, falam muito isso. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei no que eu sou bom, eu não sei. Gente, vai testando. Vai colocando ali aquilo que você gosta. Porque às vezes você espera que você seja excepcional em algo, extraordinário, para trabalhar com aquilo. E não. Eu acredito nisso, que tentativas e erros, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, você vai ali nessa jornada se descobrindo. Então, eu peguei aqui 2 mindsets seu. Essa questão de você se conhecer, pegar o teu talento ali e colocar ele em prática. Isso não quer dizer que de cara você vai ter sucesso, de cara você vai ter resultado. E o segundo, tenha persistência. Use aquilo, faça acontecer. Por mais que você comece pequeno, não desista disso, porque lá na frente, certamente, você vai colher frutos, não é verdade? E assim, a caminhada, muitas vezes, ela é solitária, ela é nebulosa, Acredito ela muito é nisso. sofrida, né? E o ser humano, no modo geral, talvez ele tenha necessidade da aprovação dos seus pares, a aprovação daquelas pessoas que estão à sua volta. Quando você compartilha um sonho, vamos supor, você falou um dia, olha, eu vi um vídeo seu falando de quem era a Karine de uns anos atrás e quem é a Karine hoje. Talvez se você em algum momento falou para alguém, olha, um dia eu vou ter um podcast, um dia eu vou fazer um evento no Teresina Hall, alguém falou assim, você tá louca, isso não vai acontecer, imagina que grandes nomes vão estar do seu lado, larga a mão, vai fazer outra coisa. Se a Andrea tivesse construído a escola para falar assim, eu vou fazer uma escola para os meus amigos, para todo mundo, nós conhecemos pessoas que a gente jamais imaginou que de repente um dia poderiam ser nossos clientes ou nossos amigos, né? Então, ou seja, mas o que você faz? Você trabalha em prol de algo, em crescimento de algo. E eu tenho certeza absoluta que nos últimos anos, muitas transformações, reconhecendo aqueles que vieram antes de nós, colégios tradicionais, respeitados em Teresina, com resultados comprovados, eles abriram um caminho para que nós que estamos chegando hoje possamos ocupar também um lugar de sucesso. Mas reconhecendo que tudo isso que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que a Bright Bee ou a Andrea mudou a educação piauiense dos últimos anos. Nós somos a primeira escola bilíngue do estado do Piauí. E não coloco como a melhor, eu coloco como uma das escolas que faz a transformação educacional das nossas crianças, como muitas outras participam. E eu acho que quando você cresce com qualidade, você também eleva o padrão, eleva o nível. Eu tenho contato hoje com muitas escolas do Piauí. Essa semana mesmo eu falei com 3, 4 diretores de escola, visitando escolas. Então, hoje, eu tenho a felicidade de compartilhar, de estar presente. Eu tenho gurus que, de repente, eu ligo, eu converso, porque eu preciso entender que aqueles que vieram antes de nós também são muito importantes. Gente, que papo maravilhoso. Falamos sobre biografia, falamos sobre casamento, falamos sobre mentalidade, falamos sobre posicionamento de bastidores e de pessoas que estão ali à frente, que é bom ressaltar que quem está no bastidor também é um protagonista, porque às vezes você acha que o protagonista é quem está no palco. Toda pessoa que se posiciona, toda pessoa que faz algo que gera valor é um protagonista. Todo mundo que sai do papel de vítima, que é o sofredor, e se posiciona, realiza, faz algo que gere valor para as pessoas, que se transforme e transborde, isso é um protagonista. Falamos sobre isso, falamos sobre cultura, falamos sobre a importância do esporte e que o esporte não é para criar uma profissão em si, mas que através do esporte você se descobre, você se conhece, né? Falamos sobre sua visão de negócio, o que é que leva uma pessoa a ter sucesso ou não. Então, esse podcast é vasto, é para você realmente pegar aí vários insights.
Agora, pra gente finalizar, eu tenho algumas perguntas. Você já falou que sucesso pra você, eu entendi, que tá ligado à felicidade, e felicidade tem a ver com você fazer algo que lhe dê prazer, que lhe encha de alegria, que um dia vale a pena, né? Não perder tempo. Agora eu pergunto pra você, se você fosse falar aqui pra nossa audiência, e todo mundo, no fundo, quer uma dica, quer uma receita, quer um caminho. Não que ela seja perfeita e não que ela vá funcionar para todo mundo. Mas, Pedro, na sua visão hoje, como um homem que é casado, que é pai, que é empresário, que é um empreendedor, que é uma pessoa que gosta de aprender, que já passou por várias profissões, se você pudesse dizer aqui para as pessoas quais seriam os 4 caminhos, os 4 dicas, 5, 6 ou 7 que levasse alguém para ter sucesso na sua perspectiva, o que você falaria? Qual é a jornada que essa pessoa poderia trilhar? Olha, eu poderia resumir, hoje, inclusive, né, naquela atividade que eu falei com as crianças, com os alunos hoje, e eu trouxe uma atividade para elas fazerem perguntas para mexerem com a minha emoção. E uma das alunas fez uma pergunta bem interessante. Ela fez assim: se você pudesse voltar no tempo e falar para o mini Pedro, para aquele Pedro ainda criança, o que você falaria para ele? Aí aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, nossa, eu disse assim: continue porque vai valer a pena. Continue porque vai valer a pena, né? Então, às vezes a gente fica se perguntando algumas coisas, mas a gente entender que, primeiro, se você compreender que felicidade é uma tomada de decisão, numa propaganda antiga do Pão de Açúcar, né, citando o grande empreendedor, o Abílio Diniz, que faleceu recentemente, tinha aquela música, o que faz você feliz? Primeira pergunta é, o que faz você feliz? O que é que faz você querer levantar todo dia com brilho nos olhos, conversar com as pessoas? Então, quando eu entendi que eu precisava fazer algo que me trouxesse satisfação, aquilo começou a abrir o horizonte, é como se clareasse o mundo. E eu percebo que muitas pessoas estão com algumas nuvens, algumas incertezas dentro de si. Há uns anos atrás veio um grande homem aqui no estado do Piauí, o Dr. Osiris Silva, foi presidente da Petrobras, presidente da Varig, e ele me contou uma história que quando eles foram inaugurar o primeiro voo de um avião nacional, seria numa quarta-feira, 6 e pouco da manhã, e na segunda-feira um operador num aeroporto manuseando o avião que eles tinham construído da Embraer, primeiro avião 100% nacional. Ele estava manuseando o avião com um trator e desconectou e o bico do avião caiu e quebrou. E todo mundo correu para a sala do Dr. Osiris, começou a chorar, começaram a se lamentar, começaram aquela situação preocupante, porque era um voo nacional que ia ser inaugurado na quarta-feira. E deu errado. E o Dr. Osiris, muito sabiamente, apenas ouviu tudo o que tinha acontecido e fez a grande pergunta. O segredo está na pergunta. Quanto tempo vocês precisam? Aí perguntaram para ele, precisam do quê? Para quê? Quanto tempo vocês precisam para parar de chorar? Porque na hora que vocês pararem de chorar, nós vamos começar a trabalhar para consertar o avião. Então, muitas vezes, se você está no fundo do poço, você está vivendo um momento de dificuldade, quanto tempo mais você precisa? Se você não entender que você ainda não chegou no fundo do poço, você ainda vai continuar caindo. Se tudo aquilo que você vivenciou ainda não foi suficiente, você ainda vai vivenciar mais coisas dolorosas e sofridas na sua vida. Mas na hora que você entender que aquilo ali chega, você começa a olhar para cima e fala assim, agora eu vou começar a subir. Agora eu vou começar a escalar. Agora eu vou começar a querer sair de onde eu estou. Então, por isso que eu digo que felicidade, sucesso, realização é uma tomada de decisão diária. Amei. Essa parte aqui valeu. Vou deixar aí, vai ter um corte sobre ela só no Instagram. Uau. Porque é muito importante as pessoas entenderem isso. É você aceitar. Você aceita onde você está e você aceita onde você pode chegar. E sucesso para mim também é isso.
é sobre você tomar decisões, é sobre você se posicionar, é sobre você transformar o seu limão em uma limonada, é sobre também respeitar esse momento, como ele mesmo falou. Quanto tempo vocês precisam aí para chorar? Respeitar que também tem esse momento de luto, que é importante para que você se refaça e construa. Mas tome a decisão de dizer, chega, e a partir daqui. Pedro Paulo, foi um prazer imenso bater esse papo com você. Como eu disse, foi um papo muito eclético, falamos de muitas coisas. E eu acredito que a construção do sucesso é isso, é você pegar pequenas partes, é você construir aí a sua jornada. Eu amei conhecer, eu fiquei muito feliz em saber que você tem essa visão sobre felicidade, sobre sucesso, que o autoconhecimento é parte da sua vida. Eu vivo isso, eu amo isso e eu sou fruto. Enquanto eu não me conhecia, enquanto eu não sabia quem era a Karine, eu era o que as pessoas diziam, eu era o que as pessoas achavam que eu era. Enquanto eu era tudo isso, eu era um fracasso. Mas quando eu passei a ser de verdade, a entender quem eu era, a me conhecer, a me conectar com a minha essência, eu comecei a trilhar aí o que eu tenho construído com muito orgulho, com muita felicidade. Eu lhe desejo muito sucesso. Eu acho extremamente importante o papel das escolas na vida dos empreendedores, dos profissionais, das pessoas que vão optar pelo concurso, das pessoas que vão optar pelo meio acadêmico, outros que vão optar por serem apenas empreendedores sem passar pela faculdade, mas a base escolar, ela é muito importante, porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele não tem em casa aquela atenção, mas quando tem uma escola que acolhe, quando tem um esporte que desenvolve disciplina, o meu filho é fruto disso, o meu filho, ele não teve um pai presente, mas um treinador, um mentor, começou a mostrar para o meu filho sobre o que era disciplina, sobre o que era resistência, sobre fazê-lo ser mais forte diante dos objetivos dele. Então, às vezes a gente não se dá conta do papel e da importância que nós temos na vida de outras pessoas. E a escola, a educação, o esporte é uma base. E eu acredito muito que quem muda um país, Pedro Paulo, não é a política, é a educação, é o conhecimento que se planta. Seja a educação tradicional, falando de escola, seja a educação que é hoje compartilhada nas redes sociais. Esse podcast é um meio de educar pessoas, é um meio de contribuir. Então eu amei, desejo muito sucesso, espero que a gente possa se encontrar aí em outros momentos na jornada. Leve meu abraço, Andréia, diga a ela, reforce que ela foi muito importante no evento de mulheres e conte conosco também. A GoEx é uma empresa que tem ali um canal de educação também, uma educação mais corporativa, e nosso propósito é esse, é transformar vidas, transformar negócios. Bom, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, muito à vontade desde o início, né? E assim, eu vejo que nós temos um caminho. Um dos hobbies assim que eu gosto bastante é de montar quebra-cabeças. E assim, eu também gosto. Muitas vezes o quebra-cabeça a gente tem que ter aquela sensibilidade de olhar bem detalhadamente quais são as peças que se encaixam assim próximas daquelas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem que eu tenho um céu azul, eu tenho que separar as peças de repente verdes ou vermelhas que não combinam ali com aquele céu azul. Então eu tenho que de repente começar a compactar e começar a identificar. E eu vejo assim que quando você tem um propósito, um caminho, você começa a separar. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero daqui a pouco. Isso aqui eu vou fazer depois, isso aqui não é a hora. E muitas vezes, com excesso de informações, a gente acaba, de repente, seguindo 10, 20 mil, 30 mil pessoas e quando você olha, você não sabe nem para onde você vai. Então, acho que você tem que, de repente, identificar aquilo que está acontecendo. Eu vejo que Teresina, o estado do Piauí, está crescendo, está evoluindo. Quem vai fazer a transformação de tudo isso são as pessoas que estão levando um conteúdo, que estão levando, de repente, essa ideia da mentalidade, porque quando eu cheguei aqui no Piauí, eu escutava muito assim, Teresina é uma terra de oportunidades, tem uma terra de potencialidades. Vamos transformar essas potencialidades em ações, em realizações. E eu vejo que nós temos a capacidade de contribuir para uma cidade, para um estado melhor, com pessoas melhores. E isso eu falo de um bem comum para todos, independente de classes, independente de regiões. Eu vejo que nós podemos contribuir de alguma forma para transformar. E a educação é
dos pilares muito importantes para isso. Maravilha. Muito obrigada, gente. Um bate-papo incrível. Compartilhe. Quem não segue, siga aqui o nosso canal no YouTube. E eu quero te dizer que todo episódio, o nosso propósito é esse. É levar conhecimento, é levar ferramentas, é levar um insight, é levar para você uma mentalidade empreendedora. E mais uma vez, obrigada e vamos nos encontrar. Sinta-se sempre abraçado também em casa. A GoEx é uma empresa que quer sempre contribuir com mentalidades como a sua, que está aqui para somar com o nosso estado, que está fazendo a diferença no nosso estado. Muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima. Sucesso!